A leitura que vamos fazer está em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos repetir. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra vez. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra vez. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Gostaria de começar analisando esse texto pela última palavra desse texto: pecado. Pecado. Nós não podemos falar da salvação de Deus sem falarmos do pecado. É impossível conclamar o homem ao perdão, ao arrependimento, à salvação, sem falarmos do pecado. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade e chamar a atenção dos irmãos para os mais variados programas de televisivos que falam do Evangelho. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para verificar quantos deles falam do pecado. E procuram mostrar o pecado na vida do homem. O pecado é uma rebelião do ser humano contra Deus. Pecado é o homem em guerra contra Deus. Não é o contrário, não é Deus contra o homem. Mas é o homem contra Deus. Mas você poderia argumentar: mas eu não me sinto em rebelião contra Deus. Eu não estou revoltado contra Deus. Se nós fizermos esta afirmação, nós estamos mentindo contra a verdade. Porque a palavra de Deus diz, o salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Preste atenção nessas palavras de um salmo, da palavra de Deus. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Antes que você tivesse falado um palavrão contra ninguém, você já era pecador. Antes que você tivesse respondido para sua mãe ou seu pai, você já era pecador. Antes de fazer qualquer coisa má, você já era pecador. Às vezes nós nos admiramos em ver pessoas que fazem o bem, e isto é louvável. Pessoas que ajudam o próximo, isto é louvável. Mas por mais que as pessoas sejam boas, ajudem os outros, apoiem os outros, mantenham hospitais, creches, orfanatos, ainda assim elas são pecadoras. Basta nós analisarmos o seguinte: qual a razão que está por trás de uma ação de caridade, de ajudar o próximo,
ou de manter uma creche ou um orfanato, ou qualquer um ato de bondade. O que está por trás desta ação? Será que a pessoa está querendo, com isto, ganhar o céu? Se ela está fazendo uma ação de bondade para ganhar o céu, na motivação dela está um desejo egoístico, uma barganha com Deus. Eu dou isso para você e você dá isso para mim. Quanto às pessoas que são crentes, que estão acostumadas à igreja e que muitas vezes dão a sua contribuição, colocam a sua contribuição ali no gasofilácio, pensando o seguinte: eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Eu dou o meu dízimo e Deus me abençoa. Ora, atrás disto está um ato pecaminoso de egoísmo, de barganha com Deus. Então o pecado está presente em todas as nossas ações, em tudo que nós fazemos. Nós somos pecadores e nós estamos em rebelião contra Deus. Eu quero, antes de prosseguir, fazer aqui uma digressão e dizer o seguinte: muitas vezes nós nos convertemos e nos convertemos com sinceridade. Muitas vezes nós vamos para a cruz e na cruz nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Mas infelizmente eu tenho que dizer para vocês que nós continuamos pecadores. Então nós nos tornamos santos pecadores, porque o pecado sempre está presente dentro de nós. Tempos atrás, algum tempo atrás, semanas ou meses, não me lembro, eu tive contato com uma pessoa. Dona Vilma é para disfarçar. Eu tive contato com uma pessoa. E essa pessoa demonstra tanto desejo de servir ao Senhor. E realmente ela serve. Tanto compromisso, tanto zelo com a obra de Deus, e de fato ele é zeloso. Mas uma noite em que eles estavam conosco, à noite, eu acordei. E aquela opressão, aquela coisa maligna, minha esposa estava do meu lado, eu acordei ela e falei: escuta, está vindo uma opressão, estou sentindo uma opressão de morte, de inferno. E está vindo de lá, das pessoas que estão dormindo lá. No dia seguinte, ao acordar, ele me relatou, evidente que eu orei, me ajoelhei na minha cama e só parei de orar quando a opressão se foi. Quando chegou de manhã, aquela pessoa disse para mim: olha, de madrugada, eu senti uma mão segurando no meu pescoço e me afogando. Era a hora que eu estava orando. É interessante que as pessoas buscam agradar a Deus, mas muitas vezes não se libertam da carne, não se libertam do eu, e vivem dominados por sentimentos egoísticos, vivem à flor da pele, qualquer coisa se irritam, qualquer coisa xingam, qualquer coisa esbravejam, qualquer coisa desanima, qualquer problema já tumultua a vida.
embora salvo, embora redimido pelo sangue, é preciso constantemente ir até a cruz, ir até o Calvário e mortificar estes sentimentos de egoísmo, estes sentimentos em que parece que nós queremos que a vida gire em torno de nós e que nós sejamos o centro do universo, o centro do mundo. Isto é pecado, é estado de rebelião contra Deus. E na conversa que eu tive com esta pessoa, eu disse, olha, você precisa se libertar do ego. O seu eu é muito forte, sua carne é muito forte. E depois, ao longo da conversa, quando a coisa estava mais amainada, eu disse para ele, sabe, carne e diabo são a mesma coisa. Então é preciso se libertar, estar constantemente na cruz, pedindo perdão para os pecados, se humilhando, aceitando a correção de Deus, aceitando aquilo que Deus traz para nós, para nos mudar, nos transformar. Pecado. Somos pecadores. E ainda que lavados pelo sangue de Cristo, ainda que transformados, nascidos de novo, esse mal vai nos seguir até o túmulo. E até o túmulo nós temos que lutar contra ele. E a nossa luta contra ele é de joelhos, é ao pé da cruz, é dizendo para Deus, ó Deus, crucifica este meu eu e esta minha carne. Esmaga meu orgulho, a minha presunção, o amor que eu sinto desmedido por mim mesmo, e pelas coisas, o meu apego pelas coisas que me rodeiam. Constantemente ao pé da cruz. Porque o pecado sempre está a nos perseguir, está sempre nos nossos calcanhares. Pecado, rebelião contra Deus, revolta contra Deus. Mas outra palavra vem aí. Vamos repetir? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra vez? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós falamos sobre pecados. Nós estamos vindo de trás para frente. Qual a próxima palavra que nós vamos falar? Pode falar alto. Remissão. Remissão. Para que vocês entendam o que é remissão. Remissão é uma libertação de uma escravidão. É como se o homem estivesse amarrado em correntes, e além de amarrado em correntes, estivesse trancafiado numa cela, e uma cela bem defendida por fortes soldados. O homem em escravidão e remissão significa libertação da escravidão. Mas a outra palavrinha que eu gostaria de trazer para vocês, outra expressão, para explicar remissão, para que vocês entendam remissão. Remissão é mudar de uma situação ruim, de uma situação terrível, para uma situação infinitamente melhor. Isto é remissão. E qual é a situação ruim que nós estamos?
O pecado nos faz estar de mal com Deus. Nós estamos de mal com Deus. Hoje a gente não vê isso, nem entre as crianças e muito menos com os adultos. Mas nos meus tempos de infância, a gente tinha muito disso com as crianças e até com os adultos. Estou de mal de você, estou de mal. Estou de mal. Estou de mal. E quando um ficava de mal com o outro, o que acontecia? Não se conversava com o outro. Quando passava, virava a cara, né? Ou então dava uma banana, né? Ou então mostrava a língua, né? Estou de mal. Estou de mal. Pois bem, o pecado nos faz ficar de mal com Deus. De mal com Deus. Fica parecendo que Deus não quer conversar conosco, mas é o contrário. Nós que não queremos conversar com Ele. Aí está a razão porque muitas pessoas têm dificuldade em orar. Quando a pessoa está de mal com Deus, é uma dificuldade para orar. Porque está de mal com Deus. Não é que Deus não esteja querendo falar com ela. É a pessoa que não quer falar com Deus, está de mal com Deus. A Bíblia também usa uma expressão para definir essa situação: inimigos de Deus. Então o pecado nos torna inimigos de Deus. A humanidade é inimiga de Deus. Todos os homens são inimigos de Deus. E para mudar essa situação, é preciso haver uma remissão. A remissão opera na nossa vida de tal maneira que nós que antes estávamos de mal com Deus, ficamos de bem com Deus. A remissão opera na nossa vida de tal maneira que antes nós éramos inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Muito bem. Mas como isso acontece? Vamos para o texto. Vamos repetir. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra vez. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra vez. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Bem rápido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós falamos sobre pecado. Nós falamos sobre remissão. E agora nós vamos falar do derramamento de sangue. É a palavra de Deus quem está dizendo que se o sangue não for derramado, jamais essa situação que o homem se encontra de inimigo de Deus, de estar de mal com Deus, de estar preso, escravo, estar em escravidão, esta situação jamais se acabaria se não houvesse o derramamento de sangue. Observem algo que é interessante. Porque quando nós falamos em derramamento de sangue, no que você pensa? Você pensa naquele líquido, vamos falar líquido, né, na falta de uma expressão mais científica. Aquele líquido vermelho que sai do nosso corpo quando nós cortamos a mão. Então, sai sangue na nossa mão, aquele líquido vermelho. Quando temos qualquer corte, qualquer ferida, e o sangue aparece, aquele líquido vermelho nós chamamos sangue. Quando a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ela está se referindo tão somente a esse sangue que é derramado? Não. Não. Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Quando o sangue é derramado, a vida é derramada. Então, o que aconteceu quando o sangue de Cristo foi derramado? A vida do Filho de Deus foi derramada.
A Bíblia não diz, e vocês conhecem esse texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós cantamos graça superabundante. Vamos repetir? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Outra vez. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Outra vez. Bem rápido. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A palavra precisa entrar na mente. A palavra precisa entrar no nosso coração. A palavra precisa transpirar em nós, para que ela tenha poder em nós. E para que ela nos vivifique. Aleluia. Glória a Deus. Ora, o que superabundou sobre o pecado do homem? A vida do inocente Filho de Deus. Quando nós usamos o termo superabundou, quer dizer que foi além do que podia. Opa, não é isso? Não é? Quando um cálice transborda, significa que você colocou num cálice, o cálice superabundou, você colocou água demais, ou refrigerante demais. Então o cálice superabunda, transborda, sai para fora. A vida do Filho de Deus cobriu todos os pecados do mundo, de toda a humanidade, desde Adão até o último ser vivente. E olhando para a vida do Filho de Deus, ainda vemos a vastidão do seu poder, a vastidão da sua glória, a vastidão do seu amor, indo além e muito além dos nossos pecados. Aleluia! A vida do Filho de Deus foi derramada. Para quê? Para que nós pudéssemos ficar outra vez de bem com Deus. Para que nós pudéssemos outra vez ser amigos de Deus. E para que nós fôssemos libertos de cadeias e prisões e grilhões, pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmãos, me preocupa tanto o fato das pessoas pensarem em Deus, pensando em igreja, em louvores, em pregações, em orações. Quando nós pensamos em Deus, irmãos, nós temos que pensar que o importante é nós estarmos em paz com Ele. Nós sermos amigos dEle. Nós estamos de bem com Ele, irmãos. E nós temos que nos esforçar. Nós temos que pedir graça a Ele, para que sempre estejamos de bem com Ele. Agora atentem para um detalhe. Sabe, irmãos, eu acho que nós não olhamos assim o fato do pecado com tanta seriedade como deveríamos olhar. Porque Deus olha com seriedade o pecado. Olha com tanta seriedade que para destruir o poder do pecado, Ele entregou, deu seu próprio Filho para morrer na cruz por nossos pecados. E a vida do Filho de Deus foi derramada para cobrir os nossos pecados. Amados, nós deveríamos então, se fôssemos pessoas conscientes, pessoas que realmente nos preocupássemos com o nosso relacionamento com Deus, nós deveríamos estar sempre preocupados em não desagradá-lo. Sempre preocupados em não ofendê-lo, em não magoá-lo. Porque isso significa nós perdemos a comunhão, perdemos a paz, perdemos a alegria,
Perdemos o prazer em falar com Ele, em cantar, em buscar, em servir. Que nesta noite você possa estar pensando seriamente nisto. Possa estar encarando o pecado como pecado, desobediência a Deus, rebelião contra Deus. Possa estar encarando que você, se ainda não foi transformado, convertido, nasceu de novo, você precisa se ajoelhar diante desse Deus e dizer para Deus: ó Deus, eu sou um pecador. Muitas vezes você pode dizer o seguinte: mas eu não sinto que eu sou pecador. Tudo bem, mas Deus está dizendo que você é pecador. Deus está dizendo que eu sou pecador. Então eu vou repetir aquilo que Deus diz. Deus, tu dizes que eu sou pecador. Então agora eu me ajoelho diante de ti, ó Deus. Porque eu quero que o sangue, a vida de Deus derramada me cubra e me alcance. E eu possa sair dessa situação de rebelião contra Deus. Como as pessoas confundem. Confundem essas verdades com batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, quadrangular, triangular e tantas coisas. O importante é eu estar de bem com Deus. O importante é eu ser liberto pelo poder de Deus. E isto vem quando eu confesso o que a Bíblia diz a meu respeito. Eu posso me julgar, Senhor, o melhor dos homens. Mas tua palavra diz que eu sou pecador. Eu posso achar que eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, mas tua palavra diz que eu sou pecador. Então eu aceito, Senhor, aquilo que tua palavra diz. A tua palavra diz que o arrependimento, através do arrependimento, os meus pecados são perdoados mediante o sangue de Jesus. Então eu quero me arrepender. Eu não sinto nada, mas eu quero, Senhor. Atua na minha vida. Faça esta obra em mim. Será que Deus vai deixar de ouvi-lo? Eu disse para vocês que Deus nunca deixa de nos ouvir. Mas é nós que estamos de mal com Ele e não conseguimos falar com Ele. Não conseguimos nem sequer pedir perdão para Ele. Quantos dias você passa sem pedir perdão para Deus? Quantas noites você dorme? A minha avó tinha uma expressão interessante. Minha avó era católica. Depois da minha mãe e do meu pai, a minha avó foi uma pessoa assim, uma das pessoas, e minha esposa também, senão depois em casa a coisa fica ruim. A minha avó foi uma das pessoas que mais me trataram bem, mais me ajudaram. Ela era católica. Mas ela via como meu pai e minha mãe viviam e como eles me ensinavam. Ela acabou se convertendo. Então, a respeito dos outros filhos dela, dos outros filhos, ela falava assim: eles dormem feito cavalo e levantam feito cavalo. O que quer dizer? O cavalo não se ajoelha para pedir perdão para Deus, e nem também ao levantar ele se lembra de Deus. Quer dizer, eles agem como animais. Levanta como animal, dorme como animal. E quantas vezes nós vamos deitar sem pedir perdão, nem temos aquele receio, o arrebatamento vai ser hoje, vai ser enquanto eu estou dormindo, mas vai demorar, então, na outra noite, quando estiver mais descansado, eu oro e peço perdão. Você não pode deixar de passar um dia, você não pode deixar de passar uma noite, sem orar a Deus e pedir para Deus: Deus, perdoa os meus pecados. Mostra os meus pecados que eu cometi neste dia. Traga a luz. Eu quero pedir perdão. Eu quero me arrepender. Se eu tiver de me humilhar perante alguém, amanhã eu quero me humilhar. Se eu tiver
de mudar algo na minha vida, eu vou mudar. Mostra, Senhor. Leve a sério o pecado como Deus leva a sério. Busque a Deus, arrependa-se, ajoelhe-se, peça perdão, para que a vida de Cristo inunde a sua vida, e você assim passe a ser um homem de bem com Deus. Por que você quer ir para o céu? Aliás, por que você segue a Cristo? Para não ir para o inferno? Eu já tive nessa por muito tempo. E Deus me sacudiu. O que é isso? Você me serve porque você tem medo do inferno? Porque você não quer ir para o inferno? Ou você me serve porque você me ama? Amados, agora eu gostaria que você inclinasse sua cabeça. Eu gostaria de falar aos jovens que estão aqui. Jovens, levem o pecado a sério. Cuidado com a bebida. Não aceite bebida. Seus coleguinhas vão dizer, olha, você só vai jogar no nosso time, você vai ser só homem quando você tomar esse copo de cerveja. Renuncie a isso, meu jovem, não siga este caminho, porque isto é pecado contra Deus. Os jovens de hoje estão enveredando pelo caminho da bebida e você está vendo no que está acontecendo. Quantas pessoas estão morrendo por causa do álcool, da bebida, da cerveja. Ah, meu jovem, leve o pecado a sério. Olha como você trata seu pai, olha como você trata sua mãe. Leve o pecado a sério, jovem. Aquele jovem que ainda não tomou uma decisão por Cristo de se arrepender. Levante sua mão. Não vou chamar lá à frente, não. Não é porque acho que não devo chamar. Porque você pode ficar sossegado se você sente vergonha de vir à frente. Não tem problema. No seu lugar, você levanta a sua mão. Eu não vou chamá-lo, não, viu? Mas se você quer entregar sua vida a Cristo, você levante sua mão. Jovem, aproveite sua mocidade, jovem. Aproveite. Tão bonito você usar sua mocidade para Deus. Quantos de nós já não aguentam mais fazer as mesmas coisas que fazíamos? Mas quantos de nós, na nossa mocidade, nos dedicamos a Cristo e a Deus? E valeu a pena, aleluia. Glória a Deus. Levanta a sua mão, jovem. Torne-se firme, corajoso. É corajoso o jovem que renuncia à bebida, o cigarro, a droga. Há outras coisas que o jovem precisa resistir, né, irmãos? Há outra coisa, a tatuagem. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. A tatuagem. Adereços de mulheres no seu corpo, sendo homem, tire isso. Adereços de mulheres, de homens no seu corpo, sendo você uma mulher, tire isso. Pare com isso, leve o pecado a sério. A vida de Cristo foi derramada para que o pecado fosse debelado. E você acha seus amiguinhos mais importantes do que Cristo e mais importantes do que Deus. Não estou falando de Igreja Batista Betel, estou falando de Deus. Pai, aceita as vidas que neste momento se rendem a Ti. As que levantaram, as que porventura levantaram as mãos e as que não levantaram. Dá-lhes a graça de serem amigos de Deus, de estarem de bem com Deus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão